Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Nós vamos tratar de um assunto de 500 anos antes de Cristo. Uai, o que será isso, né? Vamos buscar sabedoria milenar, mais do que milenar, né? De milênios, a sabedoria chinesa. E hoje nós vamos falar sobre a arte da guerra. Não estranha não o título, não. Não estranha não. Como é que é o nome do autor? É do Sun Tzu, um chinês que escreveu esse tratado militar datado do século IV antes de Cristo, ou seja, ano 500 antes de Cristo. Então é tempo à beça. Mas já nós vamos dissertar sobre isso. Cadê ele? Deixa eu chamar o nosso convidado aí. E aí, Jorge, como é que tá? Tudo bom, tudo excelente, tudo magnífico, Rodrigo. Isso. Passou do 100% ou não? Sempre passa. Tem que estar muito ruim para chegar em 100%. Então tá bom, né? Tá aí. Isso é bom assim, meu. Então, Jorge, antes da gente abordar esse tema aí, daqui a pouco você se apresenta também, e isso aí me lembra, com certeza você conhece, eu sempre tentei passar e sempre que eu acho, eu repasso, né? Nós estamos falando aqui de sabedoria chinesa, que é uma sabedoria milenar, né, muito antiga, muito remota, né? E você provavelmente deve ter sabido sobre a mensagem a Garcia. Já ouviu falar sobre a mensagem a Garcia? Não. Não? Puxa vida, isso aí, então, depois aqui lembra e você vai ter que ler. Isso aí é imprescindível, né? Que é uma mensagem fabulosa. Diz mais ou menos em síntese assim, isso é usado por todo mundo em escolas, em uma série de workshops e tudo. Alguém chegou ali, precisava mandar uma mensagem para na guerra, durante uma guerra, uma batalha, precisava mandar uma mensagem para um general que estava em algum lugar, e o nome dele era Garcia. E o comandante ali chegou e entregou, chamou um soldado qualquer lá no meio da multidão, falou, vem aqui, pegou um pergaminho assim, entregou na mão dele, entrega isso aqui para o Garcia. E o cara se mandou. A síntese da história é o seguinte, o cara não perguntou quem era o Garcia. Não, leia, Jorge, eu vou mandar para você depois, eu vou mandar para você. Você está rindo, já captou, né? Não perguntou quem era o Garcia. O general não disse onde é que estava o Garcia, nem sabia onde é que era o Garcia. Então ele saiu, não perguntou nada e se virou, foi por méritos próprios, se virou e entregou a mensagem a Garcia. Então é uma mensagem profunda, mostra é uma lição fantástica, sabe? A mensagem devia ser assim, promova esse que entrega a mensagem, porque é um ato impossível. Não tenha dúvida, porque hoje a gente fala assim, porque o Jorge, você entrega isso aqui para mim lá na Francisco Tolentino, né? Mas aonde? Que lugar? Onde é que fica Francisco Tolentino? E ainda vai usar o Google Maps, o Waze. Lá, e tudo isso aqui vai uma série de perguntas, tudo isso aqui, tal. Você perde um tempo fantástico, ou seja, você não tem mérito nenhum porque você conseguiu todas as informações prévias para você chegar lá. E aqui a mensagem a Garcia, que eu vou mandar logo em seguida para você, assim que a gente vai parar aqui. Tá bom, obrigado. Sensacional, você vai gostar e tenho certeza que você vai usar. E tirar proveito dela, inclusive, para outras coisas. É maravilhosa. Então, e hoje a gente se defronta aqui com a arte da guerra, né? Que fala, mas o que é isso? Vida inteligente falando sobre guerra, arte da guerra, Sun Tzu, que negócio é esse? Só que o arte da guerra tem dentro do seu manual desse tratado militar, né? Tem muita coisa que é útil para o nosso dia a dia, não é só para a guerra, porque a nossa vida em outras palavras, né? Todo dia a gente guerreia com uma série de dificuldades, uma série de coisas assim. Então, antes de a gente começar aqui, para quem está pegando Vida Inteligente hoje, e essa carinha jovial aí do meu convidado, né? Quem é o meu convidado aí, hein? Como é que é o nome dele? O que ele faz? Meu nome é Jorge Antônio Ouro, e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose,
e sou convidado aqui no programa do Grego, sempre que ele chama para a gente trocar ideia, né? Esse que é o resumo da ópera. Isso já faz 16 anos, né? 16 anos que ele entra e sai aqui de casa. Estamos se encaminhando para 16 anos, né? Então, isso é bom. Sinal que incrível, é. Sinal que está tudo certo, que está bom, que está todo mundo gostando aí do que a gente traz aí para servir na mesa, né? Quem quiser, a mesa está servida. Quem quiser, deguste. Né? Jorge, então, esse tratado do Sun Tzu, vamos falar primeiro, a gente entrar no assunto. Eu acho que a gente nunca falou especificamente, pelo menos não tem esse tema, a gente nunca usou, sobre guerra e paz, né? Qual é a característica a guerra? Tem notícia da guerra dentro do... Uma coisa que marcou para trazer essa palavra, fixá-la tanto na mente humana, quando é que ela começou a ter sentido, ou fazer sentido, quando é que ela nasceu, vamos dizer assim, né? Porque tudo tem que ter, como a gente falou, eu só posso manifestar, ou só pode se manifestar aquilo que já existe. Então já existia guerra antes, ô Jorge? É uma colocação boa. Quando a gente pensa no Império Romano, a gente sabe que ele foi consolidado baseado na chamada Pax Romana, né? A Pax Romana é aquela paz imposta à base da espada, né? E que se considerava como o paz no sentido que se tem hoje, era só o intervalo entre duas guerras, né? Então sempre foi uma expansão assim, baseado no fio da espada, né? Aí a gente pensa assim mais para trás, e o Império de Ham, né? Que quando então se estabeleceu a sinarquia no mundo todo, como é que aconteceu essa expansão sinárquica? Se os povos não tinham estado de consciência, guerra, invasão, né? Na época em que existia a Atlântida, ainda existiam civilizações remanescentes do apogeu, né, da civilização lemuriana, né? Notadamente a África, e aí os processos de expansão Atlante também não é assim, o deus Atlante vai descer de Vimana e todo mundo vai se prostrar, era conquista, né? Então, sempre o atrito entre os seres humanos, ele acompanha a própria marcha da evolução, né? O que mudava, o que mudou, o que muda, é o que os move, né? O que os move. Então, se é um conflito para defender o meu país, se é um conflito para defender o meu povo, ou se é um conflito para eu invadir um outro povo pacífico, ou se é um conflito para eu me apropriar das coisas de um outro país. Então, a tônica desse movimento é que dá a tônica daquilo que se considera como guerra. E a paz, do ponto de vista humano, ela sempre foi considerada como o intervalo entre duas guerras, para todos os povos, né? Antes, a gente não se dava conta de quão tumultuado era o mundo, porque a comunicação ela era mais restrita, né? Você não sabia o que estava acontecendo hoje na Eritreia, na Etiópia, nos Balcãs, né? E hoje qualquer pessoa pode acessar a internet, né? E aí ter uma aula particular de geopolítica, né? E ler os jornais de todos os continentes, todos os países, para saber o que acontece. E, de uma forma ou de outra, praticamente todos os países do mundo estão em algum tipo de conflito, em algum tipo de convulsão, em algum tipo de atrito, ou dentro de si mesmo, ou contra outros países, ou em ações de expansão, de colonização, de invasão, de usurpação, esse tipo de coisa assim. Essa que é a realidade do mundo. Você vê que até nas mitologias, né? Nas mitologias,
até na formação que a gente conhece através das próprias mitologias, o que elas contam, os deuses brigavam entre si. Mas que característica é essa? É interessante isso aqui, porque assim, não dá para entender coisas pela lógica, né? Pela lógica humana. É que a batalha entre os deuses ela é simbólica, né? Então há uma metáfora, há um mistério escondido na narrativa, né? Porque não teria sentido os deuses brigarem entre si, né? O conceito que daí derivou para o que seria depois atrito, e esse atrito derivou para o que seria depois as guerras humanas, né? Da história da humanidade. Daí ele tem um ponto de início que é o chamado não cósmico, né? Então, a partir desse não, dessa queda, dessa revolta, dessa rebeldia, o que seja, é que daí então começa a ter os efeitos e deriva nesse mundo confuso que a gente vivia, né? Porque daí isso é inerente ao ciclo que já terminou e a gente vive hoje em um novo ciclo, né? Houve um período inicial em que o próprio conceito de atrito ele era desconhecido, isso na própria Atlântida, né? De início, quando havia equilíbrio, o conceito de atrito ele era desconhecido, né? Aí, depois que aí é humanizado esse conceito de atrito, isso deriva para os conceitos de guerra, essas coisas assim, então isso aí passou, de maneira geral, a ser a prática da humanidade. Então, assim, quando a gente fala em escravidão, né? Então, a gente lembra de daí os ocidentais, europeus e americanos escravizando os povos africanos, né? Mas antes disso, daí os europeus escravizavam os americanos nativos, né? O que a gente chama de índios, né? Que são os pós-atlantes, né? Só que daí, antes disso, antes da Europa se estabelecer como continente, antes dos países passarem a existir, quando era só um conjunto de tribos nômades, né, o grande evento de escravidão, assim, o foco que acontecia eram aquelas potências, né, aqueles países ricos e poderosos em termos de beligerância da África, que daí invadiam a Europa e levavam os habitantes para trabalhar nas minas de sal e tudo na África. Então, sempre existiu, né? Sempre depois de um tempo em que a humanidade começa a entrar em desequilíbrio, né? Porque no sempre não existe desequilíbrio. E aí a diferença para hoje é que, então, hoje há uma romantização da guerra, né? Há uma romantização das armas, há o transformar a morte em lazer, em espetáculo, né? Ou a morte e o sofrimento passa a ser o que move os meios de comunicação para vender a dor, para vender o horror, para vender o espanto, para propagar aquela situação de caos. Então, a gente vive hoje mais ou menos assim, quase que afogado numa rotina de contemplação diária de guerra e morte, como se os 4 cavaleiros do Apocalipse fossem os 4 atores principais do espetáculo que a gente vê todos os dias em nossas vidas, né? E que norteia as nossas vidas, né? A guerra, a fome, a peste e a morte. Né? Você já falou aqui no Vida Inteligente inúmeras vezes, por exemplo, o mal não existe, é falta de bem. Interpretação humana. Exatamente. Você falou que a treva não existe. Treva é ausência de luz. Okay? Sem a luz, a treva não existiria, e sem treva, a própria luz não existiria. Porque para eu saber que existe luz, eu tenho que ter um comparativo. Para eu saber que existe treva, eu tenho que ter um comparativo. É mesmo que a gente pega uma barra de metal, né, e aí tem uma parte que está no congelador e outra parte que está no fogareiro, né? E aí, então, não é que quando chega em um ponto zero se transforma de frio em calor. Não, chega um ponto em que o frio tem que ceder e o calor tem que ceder, e no meio, essa barra de ferro ela é morna, porque é o choque do frio com o calor, né? Esse é o embate do bem com o mal. É a mesma coisa, só muda o estado de consciência e a forma como essa consciência contempla a matéria. No final, como diz o professor Henrique José de Souza, fundador da Eubiose, nem bem nem mal. Né? Assim, 2 coisas a caminho da neutralidade. A neutralidade é aquilo que fica acima do bem e do mal.
Vamos voltar ao tema vamos voltar à questão da guerra em si, né? Sim. Com relação... Se a gente voltar no tempo, nós vamos ver parece que é uma coisa que faz parte da humanidade. Eu vejo isso pela lógica humana, repito, como uma coisa sem nexo, uma humanidade que tem a sua cosmogênese, a sua antropogênese, tudo isso aqui muito bonito, todas as histórias que contam, se você for ver, é muito bonito, não tem nada de sofrimento na cosmogênese e na antropogênese. E, de repente, sabe-se lá de onde, ou de cada um prega como quer, livre-arbítrio, isso aqui, a revolta de não sei quem, isso aqui, aí começa essa questão das guerras, as conquistas através da dor, o conceito da espada que você disse há pouco, né? Essa conquista através da imposição, da violência, isso parece muita incoerência no mundo em evolução. Tem um escritor romano no século IV, entre 4 e 5, daí ele cunhou aquela expressão si vis pacem para bellum, né? Você já ouviu, né? Si vis pacem para bellum. Bellum era, em latim, a expressão para guerra, e depois esse bellum foi substituído pelo ver, né? Do proto-indo-europeu para o germânico do alemão, né? Do verra, e depois o guerra atual, né? O si vis pacem para bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Sim. Como se a guerra fosse obrigatória para manter a paz. E aí esse conceito de guerra, de paz, ser só um intervalo entre duas guerras. Isso não é paz, né? A paz é aquele estado de consciência onde o próprio conceito de guerra inexiste. Então, a humanidade ela já experienciou a paz e ela caminha para experienciar a paz. No momento não existe. No momento não existe, para ninguém. E até porque eu não posso estar em paz, né, se tem um país inteiro na África onde as crianças passam fome, não sei o que e tal, ou aqui no meu bairro, ou na minha cidade, e as pessoas... Não tem como. Seria uma grotesquice, uma brutalidade, você experienciar o conceito absoluto de paz e de felicidade, quando parte de você, que é parte da humanidade, sequer tem condições de se alimentar adequadamente todos os dias, né? Então, a gente é obrigado a estar sempre mais de 100%, para quê? Para ter forças para lutar pela verdadeira paz. Porque se você for contemplar os horrores das guerras diárias que são travadas em todas as cidades, né? Daí você entra em um estado de exaustão mental, exaustão vital, né, que deixa impossibilitado até para travar as grandes guerras que acontecem diariamente naquela parte mais oculta do universo, que é a alma de cada um, né? A questão é o como a gente se dá conta disso, para que daí a gente tenha o que oferecer dentro daquele princípio. Ninguém dá o que não tem. Se eu quero trabalhar pela paz da humanidade, no mínimo eu devo conhecer essa paz. Se eu quero trabalhar pelo bem da humanidade, no mínimo, né, nesse país que eu domino, que é a minha alma, o bem tem que existir. Senão, aí vira tudo só um espetáculo dantesco, onde ninguém se entende, um baile de doido dentro de um elevador, né? E é essa a distinção que a gente tem que fazer no conceito real de paz, no conceito real de guerra, né? E no que hoje é colocado como paz, no que hoje é colocado como guerra, né? Então, pode falar. Não, pode falar, Grêmio. Não, continua aí, não vai fugir o que eu quero dizer. Não, falar. Pergunta, porque vamos estender o assunto. Eu quero o seguinte, onde foi que o ser humano, por que dentro de nós aqui, sempre batendo na mesma tecla, né? Você falou, já que nós estamos na mudança de ciclo, uma série de coisas, as coisas estão aparecendo para ser trabalhadas. Por que o ser humano ele reúne em seu interior, digamos assim,
tantas coisas a serem trabalhadas nesse sentido. Onde é que ele foi buscar essas tranqueiras no meio da caminhada? É mesmo, pô. Porque não, excelente se a gente colocação. se sente tão bem com a paz, se a gente almeja tanto a paz, se a paz te dá um estado de espírito maravilhoso, todo mundo experienciou já na vida um momento de paz, seja no banheiro, seja no seu terraço, seja num lazer, seja em algum lugar, ele experienciou o que é ter paz e sabe que é uma sensação inigualável. Então, onde foi que o ser humano adquiriu estas coisas que estão dentro de nós? Ainda hoje, antes de nós estarmos aqui conversando, eu estava conversando com alguém que me perguntou nesse sentido, né? Sobre essas questões que a gente carrega dentro. E eu disse, a gente se surpreende muitas vezes que a gente acha que a gente não tem alguma coisa, né? Já superei Nossa, nem sabia que eu não tomo mais Coca-Cola. E, de repente, ali me dá uma vontade louca, eu vou lá no bar e tomo uma Coca-Cola. Então, aquilo lá, o que foi? Foi um encosto? Foi alguma coisa? Não. Existia alguma coisa aqui, que a Coca-Cola estava aqui dentro em algum lugar. Claro, então, a pergunta é, onde é que o ser humano foi arrumar? Porque o ser humano é belicoso, o ser humano é guerreiro no mau sentido, né, que eu estou falando agora, não no bom sentido de querer. Onde foi que a coisa pegou, Jorge? Se é que tem uma resposta para isso. Tem. Então, vamos lá. É muito interessante esse aspecto que você traz, Grego, porque, assim, você já viu, assim, se você pega, geralmente é raro os povos que entre si são inimigos de verdade, né? Então, existem casos na história, né? Na maior parte das vezes, as guerras são travadas, né, entre aqueles que dirigem os povos por interesses próprios, e aí levam os povos a brigarem, às vezes, sem nem saber o porquê, né? É como se na época da Primeira Guerra, que era uma guerra de trincheira, né? Onde então se ficava meses e meses e meses entrincheirado, vendo o teu inimigo 500 metros mais à frente, e aí quando era, assim, tem história de época de, assim, fim de ano, né? Ano novo, Natal, levanta todo mundo, vai, se abraça e tal, bebe, comemora um monte e tal, terminou a festa, volta para a trincheira e se mata, né? Então, o ser humano em si, né, eu tenho uma visão diferente, ele não é beligerante, ele não é belicoso, né? A questão é que, em algum momento, o contrato social, a sociedade, de maneira geral, né, ela tende a transformar aquela criança, né, completamente pura, que é o que existe em cada um ser humano, né, em um adulto completamente amargo, baseado nas suas próprias experiências, e um adulto completamente revoltado, baseado nos desejos não realizados. E aí vem essa questão que você colocou, de onde surgiu isso? Sim, eu jamais vou poder imputar a alguém a responsabilidade de uma reação minha. Jamais vou poder imputar a alguém a responsabilidade por um tipo de comportamento que eu venha a ter. Por quê? Porque independente do que qualquer outra pessoa faça, do que o mundo faça, do que a humanidade faça, não importa o que seja, quem decide se aquilo vai fazer parte da minha alma ou não, é única e absolutamente eu mesmo, né? Então, assim, eu odeio alguém, mas por que você odeia esse alguém? Porque ele me deu razão para odiar. Não, ele fez alguma coisa, e aí então eu desenvolvi antipatia, eu desenvolvi repulsa, eu desenvolvi mágoa, né? E aí eu trouxe aquilo tudo para dentro da minha alma, alimentei todos os dias, baseado na imaginação criativa, imaginando todos os tipos de vingança, desejando que aconteça tudo que é coisa com ele, e aquilo foi se transformando em ódio, aí aquilo faz parte de mim agora. Eu digo assim, puxa, mas como é que eu sou um odiador tão profissional? Né? Quem que me fez assim? Ninguém te fez assim. Você é que se permitiu antipatia, né, repulsa, amargura, revolta,
ódio e essas coisas todas, né, se elas são criadas e são esquecidas, o tempo é o senhor da razão, que se fala, uma expressão, né, é porque a razão, ela sublima a emoção, e o tempo tudo resolve. Então, se eu odiava e ainda odeio, se eu tinha antipatia e ainda tenho antipatia, se eu tinha revolta e ainda tenho revolta, se eu tinha repulsa e ainda tenho repulsa, é porque todos os dias eu tenho que alimentar de alguma forma isso, porque senão deixava de existir. Então, tudo que existe dentro do ser humano, para resolver, obrigatoriamente, ele mesmo que colocou. O que acontece é que, assim, aí já não é parte do nosso assunto de hoje, mas são 3 tipos de karma, né? Aquele karma que eu já trago para resolver, que seriam as tendências negativas em cada um, né? É só um trabalho a ser resolvido, o que eu não fiz antes eu vou resolver agora. Então, esse é o primeiro tipo de karma. Existe aquele segundo tipo de karma, que é o que está sendo, assim, gerado, amadurecido e está sendo resgatado, sendo resolvido agora, nessa existência, né? E existe aquele terceiro tipo, né, que daí está sendo gerado, não está sendo resolvido e está sendo jogado para frente, né, para resgatar depois. Depois vem numa outra existência, esse que eu joguei para frente é o herdado, então a gente fica sempre nessa tríade caótica, resgatando, gerando e empurrando para frente. Né? E baseado no que tem em mim, eu não resolvo. Né? Por quê? Porque eu não aprendi a travar as grandes batalhas em mim mesmo. Né? É porque eu passo a odiar aquelas coisas que em mim são odiáveis, quando eu deveria tentar resolver, sublimar e aprender a compreender e aprender a amar as coisas que em mim não deveriam estar. Daí eu consigo experienciar a pacificidade, a felicidade, a paz, a harmonia, esse tipo de coisa toda. Né? Porque, por exemplo, então, o título da nossa conversa, e tem esse livro que você citou, desse general chinês, quase mítico, né? Quase mitológico, né? O Sun Tzu. Então, é a arte da guerra. Só que daí, no próprio nome, já tem uma dissonância, né? Isso. Então, a guerra é o que é, né? Então, era bellum, né? Em latim arcaico. Depois, então, passa e some o bellum, para definir guerra. E aí vem o ver, né? Do proto-indo-europeu, do germânico, que é o conceito de guerra, né? Vem a arte, só que não tem como existir arte para a guerra, por isso que o Arte da Guerra, ele é um livro de filosofia, não é um livro de estratégia militar, né? Porque a ciência, né, onde ciência é o conhecimento, né? A técnica é a prática, e a arte, ars, tem art et scientia. Então, o ars é aquilo que te provê uma satisfação, uma felicidade, assim, aos sentidos e ao intelecto. Então, a arte é abstrata. Assim, eu falo assim, mas e o médico? O médico que ele é completamente competente, ele pratica a arte da boa medicina, né? Mas a sua maneira de dizer, porque ele tem a ciência e pratica a medicina prática, né? O engenheiro, ele tem a ciência do cálculo, da álgebra, de todas as ciências, né, da engenharia, né? E ele pratica a ciência de uma maneira que parece arte. O arquiteto é a mesma coisa. O arquiteto, ele não vai gerar arte por acaso. Ele conhece toda a parte de medidas, composição de cor, equilíbrio, né? E aí então ele vai e cria a arte, que ainda não é arte, e aí aplica a prática e a ciência. E N exemplos. Mas então, a arte da guerra somente pode ser usado esse título se nós tornarmos a palavra guerra uma coisa filosófica. Né? Então, qual é a arte da guerra? A arte da guerra, né, ela tem um sinônimo que é paz. A arte da guerra, quando praticada eximiamente na minha alma, tem como resultado a não guerra. E a não guerra
não como intervalo entre guerras, mas a não guerra como conceito verdadeiro de paz. Essa é a arte da guerra. A arte da guerra é não guerrear, né? Aí, quando a gente pensa em guerra, então, geralmente a gente vai assim, pensar em um inimigo. Alguém tem que ser combatido, tem que dar embate em alguém, tem que dar embate para alguma coisa, né? Mas o inimigo, a palavra inimigo, inimicus, né, em latim, é não amigo. Então, inimigo é só aquele que não é amigo, né? Eu não preciso querer matar um não amigo, porque muita gente que eu não conheço não são meus amigos, né? E o termo inimigo era usado só para questões pessoais. Então, assim, se tem um que daí não é meu amigo por uma razão, então ele é meu inimigo, mas não inimigo no conceito que se tem hoje, né? Se não é uma ameaça, não tem um inimigo de outro país. Na tradição latina, o que era considerado como inimigo, assim, aquele que oferece perigo à minha existência, perigo à minha cidade, perigo à minha nação, né, ao meu povo, era chamado de hostis. Então, e hostis é estrangeiro. Então, todo estrangeiro era considerado como se fosse um hostil, né, que daí foi traduzido como inimigo. Então, e bem aquilo que você falou agora há pouquinho, assim, o que eu coloquei dentro de mim, né, e como que eu coloco essas coisas que estão dentro de mim, como é que eu as chamo de coisas a serem combatidas? Então, assim, meu maior inimigo é a preguiça. Vamos fazer de conta, né? Que eu conhecesse esse tipo de coisa, né? Não é um inimigo, né? Assim, eu tenho que compreender esse processo que acontece para daí então eu travar a grande batalha contra essa força que eu mesmo criei, contra esse filho meu inconsciente, né? E essa grande batalha passa por conhecer o que acontece, e aí vem a arte da guerra, né, que é conhecer a estratégia a arte da guerra é estratégia para não guerrear, né, é para vencer sem dar embate, né, é para vencer sem destruir. Essa é a verdadeira arte da guerra. Então, esse é o primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer. Quais são você que conhece o livro, leu o livro, eu também já li, quais são as estratégias de guerra de Sun Tzu, por exemplo, que se adaptam às estratégias da paz, né? Claro, tudo é estratégia. Na vida, tudo é estratégia. São 13 capítulos, né, no livro, sim, né? 13. E se você for ler o livro, sim, mas com uma abordagem esotérica, filosófica, é sensacional. Então, eles vão logicamente que daí, então, tem aqueles que são adeptos do Príncipe de Maquiavel, que daí, então vão ler a arte da guerra para daí traçar assim, estratégias para daí dominar, mentir, enganar, invadir, usurpar, roubar. Natural. Cada ser humano tem sua própria idade e vai arcar com as consequências das ações dessa idade, até que um dia, daqui a milênios, ele seja maduro o suficiente para compreender o que fez, né? Mas, assim, o básico, né? O básico dentro desse processo é que, assim, para se vencer uma guerra, né? O guerreiro, né, o general, né, ele tem que ser assim, ele tem que ser invencível. E assim, a invencibilidade, né, ela depende de mim. Só eu posso me fazer invencível. Mas eu não posso definir a vulnerabilidade do meu adversário. Verdade. Não posso. Independente do que eu faça, o outro é o outro. Vamos trazer isso para dentro de nós mesmos, né? E assim, sabe uma coisa que é muito interessante na arte da guerra? É assim, a arte da guerra por assim, eu vou fazer uma dieta, né? Eu acho que daí, eu vou usar o exemplo de dieta, porque daí isso é quase, assim, não é moda, né? Mas assim, é quase senso comum, né? Todo mundo quer ficar, né, assim, magro a vida inteira, todo mundo quer ser igual a um padrão de beleza
comercial colocado, todo mundo quer caber na roupa 36, sei lá que número que é, essas coisas assim. Para se iniciar um processo de reeducação de si mesmo, para se iniciar um processo de pacificação de si mesmo, né? E, independente de que nome a gente queira dar, então vou fazer a dieta porque eu acho que eu tenho que perder tantos quilos, né? Se eu não compreender o que está acontecendo, se eu não tiver uma estratégia para fazer esse tipo de procedimento, se eu não tiver um objetivo traçado, se eu não compreender o campo no qual esse embate vai acontecer, se eu não conhecer as temperaturas envolvidas, o clima envolvido nesse embate, se eu não conhecer contra quem eu vou ter que travar esse embate, esquece. Esquece. O resultado é só decepção e revolta. Né? Porque, às vezes, daí, a pessoa, quando ela quer alguma coisa, ao invés de ela se preocupar em travar a batalha ela mesma, ela vai e delega a batalha. Aí ela toma o remédio para isso, o remédio para isso daí gera um outro sintoma, e aí toma um outro remédio para aquilo e vai gerando uma cadeia de sintomas. Então, ela vai delegar a compreensão do processo, vai delegar a resolução do processo a um fator externo. A chance de funcionar é muito pequena. Por quê? Porque você tem que definir onde você quer chegar. É que, assim, o fato de alguém saber como vencer não significa que ela vai vencer. Não é? Assim, eu quero fazer dieta. Se eu quero fazer dieta, então é só parar de comer bolo de chocolate. Simples. Eu sei como. Agora, isso não quer dizer que eu vou parar de comer bolo de chocolate. Há uma diferença abismal, né, entre esses dois aspectos. Agora, eu tenho que daí definir uma estratégia. Assim, eu tenho que fugir das condições que me levem a uma derrota nessa tentativa que eu vou fazer, né, de pacificar uma parte de mim mesmo. Então, assim, eu não posso, primeira coisa, então, eu não posso, assim, desdenhar a força inimiga. Então, vamos pegar uma coisa muito simples, que assim, é o hábito, né? Aquele desejo constante de comer doce. Não apareceu de ontem para hoje. Sim. Ele é usado como um ponto de fuga para todos os tipos de ansiedade, de revolta, de dor, de medo. Qualquer coisa que aconteça, eu preciso injetar uma substância no organismo que me dê uma temporária sensação de paz. Eu vou fugir para o açúcar, né? Então, se eu quero resolver isso, primeira coisa, daí sim, eu não posso desdenhar, né, o poder do desejo de comer bolo de chocolate que em mim existe. Por quê? Porque ele não nasceu de ontem para hoje. Eu deixei entrar. Eu alimentei. Eu chamei o tempo todo para resolver todas as situações angustiantes. Só me coloca, só uma parte aí. Está me vindo aqui, os nossos pais têm uma grande responsabilidade, né? Você falou na questão da concepção, muita gente se impressionou com aquilo que você falou, né? Que duas pessoas virgens têm mais sucesso de gerar um ser, todas aquelas coisas que você lembra que você falou, mas quando eu estou sendo gerado, quando meu pai e minha mãe fizeram amor e eu estou sendo gerado, tudo que eles ingerem, tudo que eles pensam, tudo que eles falam, reverbera em mim, então já venho com... Não, tudo que eles veem. Exato. Então... A mulher, né? Essa pessoa da hierarquia feminina em estado venusiano, em estado de gestação, né, tudo que ela contempla tem impacto na alma da criança.
Por isso que tem um ditado antigo, assim, que daí a grávida tinha que ser preservada para não ver determinadas coisas, não ver violência, não se impactar, e é verdade, é verdade. E assim, daí, o pai e a mãe virgens, né, ou nunca tendo tido outros relacionamentos, só entre eles vão gerar filhos somente de si mesmos. Isso. Isso do ponto de vista kármico. Né? Agora, para que gerem filhos assim, de alta estirpe intelectual, espiritual, né, eles têm que ter o que dá para o filho. Ah, com certeza. Tem que ter o que dá para o filho. Né? Assim, eu tenho que criar ambiência para que as aves de arribação desçam. Né? O filho ele é gerado, né, do físico até o final da mente concreta, né, dando o entrelaçamento para a mente abstrata. Então, assim, eu vou na loja, né, eu vou comprar uma roupa para usar em um dia de trabalho. Eu vou comprar qual roupa? A roupa que me sirva e que seja adequada à temperatura que eu vou fazer ou à atividade que eu vou fazer. Então, eu vou descer, né? Vamos de novo aí para mais um dia de vida, mais uma vida. Né? Eu vejo qual o veículo está sendo engendrado, qual o veículo que é adequado à minha individualidade, né? Ao meu ego, à minha alma, o que seja. Né? E aí, não, isso é adequado. Então, esse pai, essa mãe, essa família, nesse período, tal, esse tipo de coisa, assim. Tá, então, primeira coisa, assim, não desdenhar aquele que você quer resolver, até por respeito, porque aquilo que tem em você e você quer resolver, né, ele é um filho que você mesmo gerou. Você mesmo gerou o desejo um dia de comer doce e alimento, e aí você pode usar essa analogia do desejo para o ódio que tem por alguém, para o amor profundo que tem por alguém, a paixão que tenha, a raiva que tenha, a mágoa que tenha contra pai, mãe, não importa o que seja, coloca qualquer sentimento nessa maneira. Então, a primeira coisa, assim, deixa eu tomar um golinho de água, não desdenhar aquele contra o qual você vai travar um embate. Primeira coisa, e depois tem que ser um embate fraterno, porque ele não é teu inimigo, ele não é hostil, ele não é um estrangeiro, ele nasceu na tua alma, você o colocou como uma semente e o criou, ou alimentou, ou trouxe à tona todos os dias para sentir prazer por alguma coisa, ou ódio por alguma coisa, não importa o que seja. Então, não desdenhe. Depois é o seguinte, se não tiver autoridade, a derrota é certa. Né? E quem é a autoridade? A autoridade no ser humano é a vontade. Então, se você não tiver uma vontade não é igual ao desejo, né? Vontade é divina, desejo é humano. Então, se você não tiver uma força de vontade férrea, se você não tiver determinação, como você vai lutar contra um simples desejo que existe em você? Que boa guerra você vai travar? Nenhuma. Né? Vai ser uma guerra de agressão só, mais nada. Né? E depois de uma guerra de agressão contra um desejo, esse desejo vai estar mais forte ainda, e aí você vai se afundar naquilo que você queria dar embate. Não vai adiantar nada. Então, não desdenhar aquele que você vai dar embate, né? Você ter autoridade, e depois a terceira coisa, assim, tem que ter um treinamento eficaz, né? Essa expressão treinamento eficaz aplicado a você, aplicado à tua alma, que assim, você tem que saber do que se trata. Aquilo que a gente conversou várias vezes, você tem que ler o teu manual. Você tem que saber como funciona a tua alma. Esse é o teu treinamento eficaz. Né? Então, se você não desdenha o teu inimigo, né? Você tem autoridade, você tem um treinamento eficaz, que assim, você conhece como funciona a tua alma, você já está meio caminho andado de ter toda a vitória necessária, né, para aquilo que você se propôs a definir como objetivo. A quarta coisa, o quarto item é o seguinte: nunca permita que exista a cólera injustificável. Não adianta você odiar em você um hábito que você acha que é ruim. Não adianta você odiar em você, né, o fato de você assim, não conseguiu resistir a ir comer o bolo de chocolate, você vai lá e come e fica arrependido e passa a se odiar porque você sucumbiu novamente ao ato de comer bolo.
não adianta, a cólera injustificável, né, é o caminho mais rápido para que você não consiga ter nenhum embate fraterno contra as coisas que em você tem necessidade de serem sublimadas. Depois, né, a forma de não conseguir fazer as coisas é você ter desrespeito à disciplina. O que é desrespeito à disciplina? É mesmo você tendo vontade para fazer o que tem que ser feito, né, você não ligar a mínima para uma disciplina mínima que você tenha que impor a você mesmo. Se você não tiver um mínimo de disciplina, esquece, né? E aí, por fim, o sexto item é você ter incapacidade de usar o que seria, em termos de estratégia militar, os homens escolhidos, os adequados, né? Mas em termos de embate particular, contra você mesmo, é a tua incapacidade de saber o que usar em cada hora. Tem hora que você tem que ser mais vigoroso, tem hora que você tem que ser mais fraterno, tem hora em que você tem que impor respeito, tem hora em que você tem que ser amoroso, tem que saber como lidar com o que em você existe, saber como tratar com o que em você existe, saber que palavras usar para dar embate àquilo que em você existe. Se você, então, segue esses 6 pontos, a tua chance de vitória integral na sublimação das nidanas, né, daquelas coisas, aquelas não conformidades na alma de cada um de nós, é 100%. 100%. 100%. E a gente tem que lembrar, só uma frase, a gente tem que lembrar que a guerra, né, ela é como fogo, né? Então, quando você está em guerra com você mesmo, ou contra uma outra pessoa, não importa o que seja, né, expressando ódio, ela é como fogo. Né? Então, você está atacando fogo, né, na ravina, onde você está guerreando. Né? Então, você tem que saber, né, a hora certa de parar, nem que seja para continuar depois, porque senão o fogo te devora. Então, tem você e aquilo que você quer dar embate. E aí você vai usar uma cólera injustificada contra aquilo em você ou no outro, aquele que você tem antipatia, teu pai porque não te deu um brinquedo quando você tinha 2 anos de idade, teu irmão porque teu amigo de escola, tua ex-namorada, teu ex-namorado. Então, todo mundo tem N razões para armazenar mágoas, né? E ficar alimentando, regando essas lágrimas, essas mágoas com lágrima todo dia, né? Então, quando isso eleva a temperatura na alma, eleva a temperatura no astral e fica em um estado de fogo, se você não souber a hora de parar, e aí tem que ter disciplina, daí não sobra nem você nem teu inimigo. O resultado é que essa alma, né, em chamas, ela daí fica à mercê daqueles os quais você achava que estava dando embate. Então você tem o ódio de alguém e você não controla, né? E você nutre esse ódio, e vai indo, chega a um ponto em que tua vida inteira é em função de odiar aquela pessoa. Você não tem mais vida. Por quê? Porque se dedica todos os dias da tua vida em função de uma coisa externa, né? Essa alma, ela tem que ser toda reprogramada, você tem que pegar e analisar, ver o que acontece, o que eu tenho que fazer, qual é que é a estratégia, né? Que soldados, assim, que coisas eu vou usar em mim mesmo para voltar a um estado mínimo de calma, para daí, então, começar estrategicamente traçar os rumos desse embate. E, às vezes, a gente pensa, mas isso eu sei, né? Porque eu sei que daí em mim tem o ódio contra alguém, eu sei que em mim tem o desejo de comer bolo, qualquer coisa assim. Só que tem o seguinte, o fato de você ouvir um trovão não quer dizer que você tem audição aguda. Não é? Você pode ser tão surdo quanto, porque ouvir o trovão é fácil. Entende? Então, o fato de você pensar que sabe, não quer dizer que você sabe. O fato de você pensar que sabe e achar que sabe, não quer dizer que você está habilitado a fazer. Sabe, uma das coisas que eu mais gosto de assistir ou de ler, principalmente, né? Me identifico muito,
é exatamente aquelas pessoas que conseguem viver em paz no meio da guerra. Né? É uma característica oriental que eu acho que ainda não se ocidentalizou, infelizmente. Né? Porque você vê aqueles mestres, aquelas coisas, eles são colocados à prova em diversas oportunidades, e não é ficção aquilo lá, são provas reais, né, vamos dizer, são passagens reais, e eles não conseguem, eles têm o dom de não se alterar, têm o dom do controle, ou seja, conseguem estar é porque quando a guerra é externa, você fecha a janela, né? Assim, agora, quando a guerra é interna, você pode se enfiar embaixo da cama que não cessa. Né? Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Assim, tem um ruído na rua, fecha a janela. Né? O ruído continua mais ainda, bota um fone de ouvido. Né? Então você consegue se isolar do mundo. Agora quando cabeça, fica difícil, né? Isso é verdade. Porque o verdadeiro carrasco, né? O verdadeiro carrasco não é aquele externo que te odeia, né? O verdadeiro carrasco é o quanto você odeia aquele externo, que daí isso fica te cobrando o tempo inteiro, né? Aquela voz que te cobra, né? A tua própria consciência que te cobra, essa não tem como calar. Né? E a paz externa você contempla angustiado. A paz interna é a paz interna. Né? Assim, você vê aquele povo pacífico, nossa, que inveja daquele povo pacífico. Não, é uma nação onde o contrato social gera pacificidade, agora você não sabe como está a alma de cada um daqueles seres humanos. Verdade. Ninguém sabe. É a mesma coisa assim, você pega um país europeu com o IDH altíssimo, né? Agora, daí, aquele país europeu com o IDH altíssimo, ele expolia um país africano de onde tira as riquezas para que o povo dele fique... Exato, claro. Isso é paz? Isso não é paz, né? Isso é padrão de vida? Não, isso é padrão de morte. Né? Então, obrigatoriamente, ou nós temos em nós mesmos, né, a paz e a condição de estabelecer a paz, ou pode esquecer, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ô, Jorge, se um dia a gente se encontrar em algum lugar que não seja aqui, eu já começo a rir, rapaz, sabe? E a gente puder olhar isso aí e falar, cara, você lembra quando a gente falava aquelas doidice lá, a gente não entendia, a gente achava o ser humano assim, porque deve ser interessante mesmo, quer dizer, no campo das conjecturas, deve ser interessante você estar, como a gente já falou, de se enxergar coisas por diversos prismas, diversos ângulos, você tem percepções e diferentes, né? E entendimentos. Então, realmente, hoje, nos dias atuais, assim, isso aqui que nós estamos conversando, que a gente está, a maioria das pessoas que estão nos assistindo, enquanto a gente fala, começam a imaginar, começam a trabalhar o seu cérebro, mas ainda não é uma coisa que está definida. Fala, puxa, como eu gostaria de ter uma paz interior, como eu gostaria de tirar esses conflitos da minha cabeça para eu ter essa paz interna. Né? Então... É que tem que respeitar todos os seres vivos, né, Grego? E o que está dentro da alma de cada um de nós são seres vivos. Sim. Só que são nossos filhos, nós que criamos, né? E não adianta tratar, assim, se teu filho não corresponde à tua expectativa, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai tratar teu filho no pontapé, na agressividade, vai ter ódio, ou vai se sentir frustrado? Não, por quê? Primeiro, que o fato dele ser teu filho não significa que ele tem que atender todas as tuas aspirações. Ele é um ser humano independente. Tem que ficar em paz com as opções que ele vai tomar, porque ele tem o karma dele para resolver. O que une pai, filho, mãe e filho, né, é uma pequena porção de karma que fez com que nascesse um do outro. Agora, são seres completamente independentes. Então, tem que compreender isso, que é um ser independente, e depois tem que ter paciência, né? E aí, se eu aprendo a ter paciência com o filho externo, é porque eu tenho paciência com o meu filho interno. Qual é meu filho interno? Essas coisas todas que eu gerei,
a própria antipatia por alguém, o ódio, o medo, a arrogância, a petulância, essas coisas todas, né, assim, mesmo tendo nascido comigo, elas precisam se exteriorizar, e se exteriorizaram é porque houve um fator que levou a isso, né? Então eu tenho que fazer o quê? Compreender o que está acontecendo e lidar com isso e ter, assim, ó, se o ser humano não tiver paciência consigo mesmo, se o ser humano não for fraterno consigo mesmo, se ele não o ver como um amigo, se ele o vê a ele mesmo como um inimigo, com uma alma repleta de inimigos, com uma alma repleta de hostis, e ele fala assim, mas esse desejo em mim é um hostil, é um estrangeiro nada, você que convidou o cara para mim, você engendrou. Então, enquanto eu não me comportar dessa maneira, não vai acontecer. Porque, assim, se eu conheço, né, o meu inimigo, aquele que não é o meu amigo que eu quero sublimar, e conheço a mim mesmo, a chance de vitória é 100%. Se eu não conheço o meu inimigo, mas conheço a mim mesmo, a chance de vitória e de derrota, elas são iguais, meio a meio. Agora, se eu desconheço o meu inimigo, e se eu desconheço a mim mesmo, a chance de vitória é zero. É zero. Então, se eu não sei, assim, eu tenho mágoa com relação ao meu primo. Tá, tenho mágoa hoje com relação ao meu primo. Agora eu tenho que ver o seguinte, o que é mágoa para mim? Até onde chega essa mágoa? Por que eu lembro disso? Né? Assim, em que momento aconteceu? Então eu tenho que conhecer a mim mesmo. Essa mágoa, estou vendo que daí foi gerada quando a gente tinha 5 anos de idade, e daí ele foi e empurrou meu bolo de aniversário de cima da mesa. Não importa o que seja. Né? E agora vou conhecer a mágoa em si. Não o externo, não é o meu primo. Eu vou conhecer o reflexo dele que em mim existe, porque eu não consigo odiar o externo. Eu tenho que odiar a cópia dele que em mim existe. E esse é outro grande, assim, outra grande coisa caótica, porque eu só consigo ter emoção por alguma coisa que em mim exista. Então, se eu quero odiar alguém, eu não consigo odiar aquela pessoa que está lá fora. Eu tenho que fazer uma cópia dela em mim e odiar aquela coisa em mim. Então, na prática, eu estou odiando a mim mesmo. Na prática, eu estou tendo antipatia a mim mesmo. Por quê? Porque são cópias que eu fiz em mim. Então, enquanto eu não conhecer as duas coisas envolvidas, a chance de eu resolver é zero. Se eu quero resolver o impulso de comer doce, ou de fumar, ou de beber, ou o medo de elevador, ou o medo de avião, não importa qual seja o processo. Eu tenho que daí compreender o que é o medo do elevador, né? Em que momento ele acontece em mim, o que eu sinto quando ele acontece. Isso é um aspecto. Estou conhecendo a mim mesmo. Agora eu vou conhecer o outro, aquele que eu vou dar embate. Quando que ocorreu? Por que ocorreu? Quando que aconteceu? Quando eu sei, então, os dois elementos envolvidos, a chance de eu conseguir deslindar esse nó, né, esse labirinto, usando o fio de Ariadne, né, é 100%. 100%. 100%. Senão, não vai acontecer. Senão, não vai. Essas que são, assim, as essências, né, do que seria a arte da guerra. É você compreender os envolvidos, né, e traçar uma guerra, assim, um embate fraterno, e lembrando sempre o seguinte, você não deve nunca impedir um inimigo derrotado de voltar para casa. Quando você for estar dando embate, você sempre tem que deixar um ponto de fuga. Verdade. Por quê? Porque quando o inimigo ele não é tratado como inimigo, ele poderá vir ser teu amigo. Quando o inimigo é tratado como inimigo, e aí você passa o trator, faz terra devastada, esse é um inimigo para a vida inteira. Né? E aí tem um livro
chama J. Carbonell, o nome dele esotérico era J. Prashant, e ele escreveu um livro, Notas Místicas... É o argentino, né? Uruguaio. Notas místicas do ON, e aí ele fala da questão de não deixar, de não dar embate ao ódio, porque se você der embate ao ódio, e você derrotar aquele que praticava o ódio, o odiador que não consegue exteriorizar o ódio vai se transformar em um foco de maldade. E a maldade é muito mais difícil de lidar do que o ódio, porque a maldade é um ódio consciente e enraizado. Olha. Né? E tem um outro aspecto que daí me lembro de comentar, que assim, quando você tem alguma coisa para dar embate, se você não vai travar um embate fraterno com esse que você acha que que você tem que dar uma solução, e você daí começa a estudar esse teu oponente, independente do que seja em você, né? Ou se você tem antipatia por alguém, e começa a estudar, e começa a tentar compreender, sem manter o devido controle do clima em você, do terreno em você, da melhor estratégia em você, chega ao ponto em que, para dar embate, para vencer aquele que daí é o objetivo do teu ódio, né, você ficou tão igual ou pior que ele. E daí, para a humanidade, quando você vai e derrota alguém que pratica o mal, se você derrotou usando um mal maior ainda, para a humanidade foi pior, porque tem um mal pior ainda agora. Sim. Então é melhor deixar aquele mal em paz, né, que ele por si vai se esvair, basta não odiá-lo, basta não alimentá-lo. Essa é a essência da arte da guerra. Perfeito. Você também. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Tá aí, abordamos legal. Eu recomendaria que daí fosse lido, né, a arte da guerra, porque assim mas assim, ler do ponto de vista de filosofia, do ponto de vista esotérico, né, para você aprender, assim, a gente não pode encarregar uma pessoa que não sabe fazer alguma coisa de fazer aquela coisa, porque ela não vai conseguir fazer, né? Então, se você quer dar embate a algo em você, e você vai encarregar o ódio em você, de dar embate àquilo que você odeia em você mesmo, o resultado é um ódio hiperativo, crescido, né? E aí qual é a pessoa adequada para tratar com o ódio em você? Manda um emissário de paz, um emissário de fraternidade, deixa um caminho para resolver, né? Entende o que acontece, né? Transforma o passado, transforma o presente, transforma o futuro, porque senão sabe o que acontece daí em você? Então, você tem antipatia por alguém, né? E essa antipatia vive em você. E aí você, não, eu vou tentar compreender o que está acontecendo e vou ver se eu perdoo, se eu pacifico esse processo, né? Só que daí você não está preparado para fazer isso, porque você não compreende o que está acontecendo, não compreende as razões e não tem a vontade definida, e você manda para conversar com você mesmo um emissário de paz, né? E aí como é que é como é que é? Nanantianekare. Não mate o mensageiro, né? Aí então você diz assim, não, eu vou fazer as pazes com o grego, né? Porque daí eu estou com a mágoa do grego, não sei o que e tal, né? Só que daí eu não tenho força suficiente naquela intenção de paz, né? Mas de qualquer maneira eu envio essa intenção de paz, aquele núcleo de ódio que na minha alma existe, né? Quando esse mensageiro de paz, de fraternidade, né, ele é contemplado pelo núcleo de ódio e ele não tem estratégia e força suficiente, ele é engolido e alimenta o ódio, né? E em seguida pensa assim, vou perdoar coisa nenhuma, porque na verdade foi ele que é o culpado, porque ele fez isso, ele fez aquilo, tal.
Então, a tentativa de resolver sem estratégia adequada fortaleceu a coisa em si, né? E o Nenantia Necari aconteceu. O ódio matou o mensageiro da paz em mim, e ele cresceu. E eu não vou de novo buscar paz e vou viver em função disso. Quer dizer, eu vivo em guerra, a guerra em mim vive. Enquanto eu não for a paz, enquanto a paz em mim não viver, eu não vou conseguir experienciá-la. Por isso que a gente tem que viver em um estado eubiótico. A eubiose é um dom de um ciclo novo, que implica em viver constantemente o bem, o bom e o belo, onde, exteriorizados, a gente chama de paz. Muito bom. Inclusive, eu recomendo aqui, eu andei pesquisando aqui durante a semana, que a gente ia fazer esse programa, tem na internet, inclusive, tem o significado aqui, o significado da arte da guerra, para o nosso cotidiano, como ela funciona, como ele funciona para o nosso cotidiano. Então, você acha, é muito bacana você só que seria bom, de início, a pessoa ler o Arte da Guerra sem nenhum comentário de terceiros, né? Para ver aí depois que ela faz uma ideia, então ela pode pegar para que ela já não uso do dia a dia, exatamente. Não tome como base a impressão que um outro tem disso. Por quê? Porque cada um tem que descobrir por si mesmo. O descobrir a verdadeira arte da guerra, que é não fazer a guerra, que é fazer a paz, é um caminho totalmente individual. Totalmente individual. Por quê? Porque eu não consigo fazer a paz, contribuir para a paz na tua alma, Grego. Eu consigo conversar e aí deixar algum... Eu estou gravando. Eu não consigo ir na tua alma fazer a paz. Eu consigo compartilhar elementos para que daí, então, o teu mensageiro ande na tua alma e ofereça a paz àquilo que você precisa ficar em paz. Na minha alma, só ando eu, é um mundo, é um caminho de um único peregrino, eu. Tá? Ficou claríssimo, claríssimo. Valeu, Jorge, obrigado mais uma vez. Legal, mais uma etapa percorrida. E a gente depois eu vou te contar, né? A outra semana que a gente gravar ali tudo. Durante o programa já intuiu o próximo tema aqui. Isso que é bom, eu me entendi. Quando eu penso que ceifei o campo, né, atrás já nasceu uma outra muda, né? Aí a gente tem que voltar e vamos colher de novo. É isso aí, querido brother. Um fraterno abraço. Fica bem, então. Fiquem bem, fiquem em paz, né? E pratiquem a santa e mais elevada guerra possível no universo, que é a paz. A paz em si é o destino da humanidade. Sim, o professor fala que a maior experiência que o ser humano pode ter nessa etapa atual da evolução é vivenciar a paz. E é possível. É isso. Fraterno abraço. Você também, obrigado. Gente, é isso aí. Hoje, sem mais delongas. Fiquem bem, fiquem em paz, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.